Bom, eu sinceramente não sei qual vai ser o rumo desse vídeo, né? Ou até mesmo o resultado, como é que vai ser. Porque provavelmente você deve estar estranhando pra caramba, né? Escrito assim que essa série salvou minha vida, tendo em vista que essa série é, na verdade, um drama em cima de um drama, tristeza em cima de tristeza, só mostrando o podre da humanidade. Mas isso aqui, galera, não é bait. The Last of Us realmente me salvou e realmente fez com que eu conseguisse achar a luz no fim do túnel. Eu vou explicar para vocês o porquê. Aqueles recadinhos básicos, deixar like, se inscrever aqui no canal. Não vai ter muita edição esse vídeo, mas, cara, o que eu tenho que falar para vocês eu fiz essa enquete lá no Instagram e muita gente falou, né, por que eu gosto tanto da série do The Last of Us. Eu sou mais apegado à série do que ao jogo. E assim, em 2013, a gente sabe, o jogo saiu, na época eu tinha meu PlayStation 3, muita gente estava comentando, porém eu não gostava muito de jogo de zumbi, essa que era a verdade. Então eu acabei nem acompanhando tanto assim a questão do game. Comecei a ver algumas gameplays assim que ele saiu, achei um jogo bacana, mas não era o tipo de jogo que me atraía na época, né? E aí, 10 anos depois, né, a gente vê a série do The Last of Us. Só que eu tava num momento da minha vida, cara, em que eu sinceramente estava querendo desistir de tudo. Literalmente. Acho que todo mundo passou por isso alguma vez ou outra. Mas o que acontece é que é o seguinte: eu estava morando em Jundiaí, estava trabalhando com os meus tios, e todo final de semana eu trabalhava de segunda a sexta, e todo final de semana eu vinha aqui para Campinas. Porém, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo uma pessoa, né, minha ex, e a gente acabou ficando, acabamos namorando. Ela tinha acontecido algumas coisas com ela que não vale a pena falar aqui nesse vídeo, né? E o que acontece em que ela simplesmente quis terminar comigo, né? Chegou uma hora ou outra e ela simplesmente chegou e falou assim, tipo, olha, não quero mais e adeus. Literalmente. Foi exatamente dessa maneira. E, cara, aquilo ali me machucou bastante, porque você começa a se apegar à pessoa. Claro, tem a pessoa que fala, né, pra gente não se apegar a ninguém, mas você começa a se apegar à pessoa, né? E aí o que acontece é que eu não conseguia fazer mais nada. Se eu não me engano, foi uma época em que eu não estava produzindo vídeo nenhum pro YouTube. Talvez eu tenha feito um só nessa época. Os meus tios, eles estavam de mudança também, né? Eles estavam indo para Sorocaba, então eu acabei parando de trabalhar com eles, acabei ficando aqui em Campinas. E, meu, foi um momento em que, sendo bem sincero, eu me senti muito, mas muito solitário mesmo. E, cara, foi difícil. Foi difícil, eu não sabia como superar aquilo, não sabia como superar aquela dor. E era assim, todo dia eu acordava, ficava naquela, tipo, não pode ser um sonho, não é um sonho isso aqui. E, meu, realmente foi algo que eu nunca mais quero passar. De verdade, foi uma dor muito grande. Foi uma dor muito grande mesmo. Só que aí, o pessoal tava falando, né, do The Last of Us, e tava falando não, né, mas assim, tipo, já tinha saído os trailers, a série já faltava poucas semanas pra série começar a rolar, tudo mais, né, e eu falei assim, tá bom, eu vou começar a assistir, né, eu sabia um pouco do contexto, sabia um pouco da história do jogo, principalmente do primeiro e do segundo. E ao mesmo tempo, na época eu tinha assinado a PS Plus Deluxe e tinha lá o The Last of Us disponível, então eu tava jogando ao mesmo tempo em que tava passando a série. Só que, cara, foi muito legal, porque assim, eu comecei a jogar, na verdade, depois que eu assisti o primeiro episódio. Por quê? Porque, cara, eu comecei a assistir o primeiro episódio e deu aquela animação, deu aquela empolgação pra assistir, pra esperar a próxima semana. E ao mesmo tempo deu um ânimo pra mim pra querer jogar o jogo. E ainda por cima deu um ânimo para mim para eu produzir conteúdo no YouTube, porque para quem acompanha aqui o canal viu que tem lives falando dos episódios de The Last of Us. Toda semana eu vim aqui no YouTube e trazia
lives com convidados pra gente falar sobre o episódio da semana de The Last of Us. Então, cara, sim, né? É por isso que eu falei, é meio contraditório, porque a série, ela é uma série trágica, é uma série que mostra o lixo da humanidade, e é uma série que você fica tenso do início ao fim, mas, cara, aquilo lá serviu pra mim, pra eu conseguir me reerguer, pra eu conseguir voltar ao que eu era antes, para eu conseguir produzir conteúdo, para eu ficar animado com as coisas e, sabe, assim, tipo, e isso foi o início, digamos assim, da minha recuperação. Então, cara, eu, de verdade, eu tenho um carinho muito especial por The Last of Us. Já foi confirmada a terceira temporada, inclusive, que, cara, eu tô, assim, felizaço, eu tô felizaço. Eu tenho um pôster, inclusive, da série do The Last of Us que eu quero pendurar aqui nessa parede para não ficar esse amarelão aí, todo vazio. Então, gente, é isso, né? Agradeço a todo mundo que se dispôs a assistir esse vídeo, a querer ouvir a minha história com relação à série The Last of Us, porque foi muito engraçado, porque eu comecei a fazer muitos posts do Instagram, e aí me perguntaram, pô, mas você só posta coisa da série The Last of Us, você não posta do jogo, você gosta mais da série do que do jogo? É porque eu tenho toda essa história com a série, beleza? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final, e daqui a pouco eu volto com outro vídeo.